Boa noite. Informo aos senhores vereadores e público presente que, de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno da Casa, o munícipe senhor Héctor Moura Luz usará a tribuna nesta noite para falar sobre o transporte público municipal. Convido o senhor Héctor de Moura Luz para que se dirija à tribuna para a sua manifestação. Comunico que, em conformidade com o regimento interno, o tempo estipulado para o uso da tribuna livre é de 20 minutos. Comunico ainda que o orador responderá pelos conceitos que emitir e deverá usar a palavra em termos compatíveis com as normas legais e que a sua desobediência poderá acarretar na cassação da palavra imediatamente. Vossa Senhoria tem a palavra. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu venho aqui me apresentar como representante do Comitê de Debate e Mobilização de Ourinhos. E eu pretendo fazer uma breve introdução sobre a sua história na cidade, sobre como ele surgiu. Bom, em 22 de junho, teve uma grande manifestação na cidade, apoiando as manifestações nacionais e mostrando que a população oriense está disposta a reivindicar perante todas as insatisfações referentes à administração municipal. Das pessoas que se reuniram para organizar o evento, surgiu o CDMO, o Comitê de Debate e Mobilização de Ourinhos. O grupo, para esclarecer, faz reuniões toda semana, abertas a qualquer participante, e faz suas deliberações por votações em esquema de assembleia. A primeira pauta, e é bom salientar que essa é apenas a primeira de várias pautas que ainda virão, foi deliberada em consonância com as manifestações nacionais, como sendo o transporte público, em especial, sua elevada tarifa. Acreditamos que o transporte público deva servir de fato à população, que atualmente paga uma tarifa abusiva devido ao monopólio que se estende há mais de 30 anos na cidade. Foram requisitados à Prefeitura os documentos referentes à prestação do serviço de transporte público do município. Foram revistos os arquivos e obtida a seguinte resposta. Abre aspas. Consta o edital de chamamento número 1 de 30 de janeiro de 1979 para exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros, conforme artigo 68 do Decreto-Lei Complementar número 9, de 31 de dezembro de 69, e o Decreto número 1939, de 21 de março de 1979, e Decreto número 1940, de 21 de março de 1979, dos quais constaram as devidas obrigações da concessionária. Fecha aspas. Sim, 1979. Há 34 anos, apenas uma empresa possui o direito de exploração do transporte público oriense. As deturbações desse monopólio institucionalizado com o decorrer do tempo são muitos, de modo que necessitamos de um processo licitatório transparente a guiar o funcionamento do serviço, diminuindo o que em economia a gente chama de peso morto do monopólio, o qual também posso esclarecer aqui, se vocês quiserem, posteriormente, assim como a história do CDMO, algum outro detalhe. Como se não bastasse todos os problemas desse processo licitatório relacionados ao monopólio, que eu já descrevi, através do decreto número 5.935, de 14 de dezembro de 2010, a passagem foi elevada de R$ 2,00 para R$ 2,25, vindo a subir para o novo decreto em 20 de dezembro de 2012, para R$ 2,50. No entanto, além da elevação da tarifa, foi também decretada na referida data do ano de 2010. Artigo 2º do decreto. A operação transbordo, que permite atualmente que o passageiro possa fazer o transbordo para outro ônibus dentro do prazo máximo de 1 hora e é realizado apenas no terminal integrado da cidade de Ourinhos, TIO, será ampliado para 2 horas e poderá ser feito em qualquer ponto de parada de ônibus de transporte coletivo urbano da cidade. Artigo 3º. Fica instituído o passe Circula Fácil, que beneficiará todas as mulheres orienses que receberão cartão magnético para utilizar a passagem de transporte coletivo urbano de segunda a sábado, entre as 9 horas e 11 horas, 13 horas e 17 horas e após as 20 horas, pagando R$ 1,60 naquele momento.
atualmente 1,80. Segundo o artigo 4º, aos domingos a população poderá utilizar o transporte coletivo urbano utilizando somente o cartão Circular Fácil, em qualquer horário, pagando a tarifa de passagem de transporte coletivo urbano de R$ 1,10 na época, agora R$ 1,25. O artigo 5º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigendo seus efeitos a partir da 0 hora do dia 1º de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário. Tais direitos, conforme verificado pelo CDMO, não foram devidamente divulgados à população, com certa ressalva feita ao passe Circular Fácil Mulher, que, aliás, não atende adequadamente à demanda das munícipes trabalhadoras. Eu gostaria de pedir que fosse apresentado um vídeo em que demonstra essa não divulgação, o desconhecimento da população com relação a tais direitos. Vou colocar a apresentação dos vídeos para o final. Se necessário, um tempo extra para esse problema. Eu gostaria de ressaltar que apenas após diversas manifestações, reclamações e reuniões com representantes da Prefeitura Municipal, da AVOA, alguma divulgação razoável foi realizada. E como se não bastasse a não divulgação dos direitos, estes não estavam em funcionamento também até recentemente, quando, repito, após diversas manifestações e mobilizações da população oriense e do CDMO, a AVOA finalmente realizou a adaptação das maquinetas a tais processos. Ao fim dessa fala, então, podemos ver um vídeo também que comprova o não funcionamento do transbordo, desse transbordo de 2 horas. Seria muito útil, por exemplo, para aquele munícipe que vai ao almoço, almoça, tem um horário de almoço de 2 horas, podia utilizar para isso. Então, principalmente pelos argumentos que eu já citei e pela função a qual os vereadores se dispuseram perante o município, faço uso da tribuna livre para pedir, representando o Comitê de Debate e Mobilização de Ourinhos, que, não em ordem de importância, sejam revistos os últimos decretos, buscando reaver à população esse abuso de mais de 2 anos, ou seja, que a passagem seja reduzida para os R$ 2,00, valor da passagem antes da instituição de tais direitos. Pedimos também que seja promovida uma investigação acerca da prestação de serviço de transporte público do município, acredito eu que desde 79, porque se tem alguma coisa que é apartidária, aparentemente, nesse município, é esse esquema que aparentemente é encontrado na AVOA, né? Você tem uma empresa apartidária como monopólio do transporte público. E, novamente, pedimos que os vereadores não sejam omissos quanto às responsabilidades que assumiram perante todos os munícipes. E, aproveitando muito tempo que me resta, gostaria de fazer outras 2 pontuações. Ainda relacionado à empresa AVOA, gostaríamos de ressaltar os problemas referentes à prestação de serviço de transporte escolar, sobre o qual também exigimos que seja licitado com a devida transparência, sendo revistos todos os processos licitatórios até hoje instituídos. Outro ponto a ser tocado é quanto à imprensa. É necessário declarar o repúdio do CDMO a certos setores da mídia oriense que não repercutem temas de interesses do município. Para finalizar, gostaríamos de convidar a população oriense a acompanhar e participar do comitê, que faz reuniões semanais abertas, e avisar que continuaremos na luta, batendo firme nesse ponto, até que seja feita a devida licitação, encaminhando Ourinhos para um avanço no transporte público que tanto melhora a vida de todos os habitantes. E aí eu ia voltar a um ponto, estávamos discutindo a questão da Zona Azul, né? Acredito que precisamos avançar não só na questão da tarifa, não só da questão da cobrança, mas avançar no sentido de mudar um pouco desse paradigma de transporte individual, motorizado, para um transporte público decente. Existe aquele bordão tradicional de que país rico não é aquele em que todo mundo tem carro, todo mundo usa carro, mas aquele que todo mundo usa o transporte público, que tem um transporte público de qualidade. Ourinhos está no momento propício, tem a população ao seu lado para fazer a mudança.
Então, eu gostaria de ressaltar que a gente vai continuar na luta até que a passagem seja reduzida para R$2. Espero que o problema do vídeo já esteja resolvido e que possamos ver aquilo que temos para apresentar. Obrigado. Valor ideal? Eu acho que 1,50. Tem uma moça que falou aqui que no final de semana em Curitiba é R$1 para andar e aqui 2,50. Aqui é pequenininho, 2,50. O que mais poderia melhorar no serviço do transporte público? O horário também, porque tem bairro que é de 40 minutos dia de semana, então para quem depende de trabalhar é mais difícil. Quantas vezes por semana você usa o ônibus? 10 vezes. Você acha o valor da tarifa aqui alto? É alto, né? Pela qualidade que está hoje o transporte. Tá meio alto, sim. O que seria um valor ideal? Podia botar R$2, por exemplo. Não tá 2,50, né? Que usa o passe, mas podia botar R$2, pelo menos. É um bom começo. Além do valor do transporte, que outras coisas poderiam melhorar nesse serviço? Às vezes não passa na vila, acontece. Atrasa 10, 15 minutos. Na minha vila, por exemplo, acontece. Isso aí que podia melhorar. A senhora usa o ônibus quantas vezes? 2 vezes. É R$10 por dia. Pra gente que tem o salário assim, né, baixo, é duro. Não é fácil, não. O meu salário só está defasando. Cada vez que vai passando, só vai defasando. E com essas altas, não consigo, o meu salário não consegue alcançar mais essas altas de agora que tem tido. Subiu para 2,25 em 2011. E em 2012, e no final de 2012, ela subiu para 2,50. Esse valor de 2,50, ele foi reajustado para atender 3 programas novos que a Avoa propõe, que é o transbordo, que é você poder usar o ônibus, descer do ônibus. Se 2 horas depois a senhora já estiver voltando, a senhora não paga novamente essa passagem. A senhora sabia disso? Não. Nos fins de semana, existe uma coisa nessa lei também que chama Circular Fácil Mulher, que é outro benefício para a mulher andar no valor de R$1,80. É outra lei também que foi aprovada em decorrência desse aumento. Ela tá vigorando? Está vigorando desde 20 de dezembro de 2012. Mas tem algum lugar assim que foi exposto isso? Sim, ela está disponível na Câmara de Vereadores para consulta. Não sabia. Não, nunca ouvi falar. As pessoas estão se manifestando pela redução da tarifa. O que a senhora acha desse ato? Eu acho ótimo, excelente. Porque eu uso o ônibus praticamente de segunda a sábado. É cedo e à tarde. É para ir para o serviço e voltar para o serviço. Isso fora os dias que a gente tem que vir na cidade, desce, tem que pagar de novo, entra, paga de novo. Então fica muito difícil, tá caro. No último aumento da tarifa, aumentou 25 centavos e a empresa teria que devolver para o usuário 3 benefícios, que é o Circula Fácil Mulher e o serviço de transbordo, que é justamente isso que a senhora disse. Desce, volta um pouquinho e já tem que pagar novamente. Esse serviço de transbordo é uma possibilidade da pessoa, se ficar fora no máximo 2 horas, voltar sem pagar para o ônibus. A senhora conhecia esse benefício? Não conhecia esse benefício. Nem o Circula Fácil Mulher? Não, até agora eu não usei, não estou nem sabendo como funciona. Eu acho que tinha que ter mais informação sobre isso pra gente. Quantas vezes o senhor usa o ônibus por dia? 2 vezes por dia. Eu acho que tá muito caro mesmo. Para ir eu vou apertado, lotado, não tem condição. E a hora de voltar para a tarde é atraso. Eu pego sempre 6h10, ela passa 6h30, 6h15, sempre atrasado. Nunca passo no horário. R$2 eu acho que seria ideal. Eu acho que devia colocar o ônibus de 10 em 10 minutos, para não lotar tanto, para não tumultuar tanto. Usa o ônibus aqui em Ourinhos quantas vezes por dia? 2 vezes, de segunda a sábado, que é o que eu uso. Eu tô gastando na faixa de uns 200 não, 150, né? Porque é 2,50, tá caro. Para uma cidade de Ourinhos, eu acho que é caro 2,50, entendeu? Não é toda vez que a gente tem o dinheiro. Você acha que o valor mensal que você gasta com ônibus compromete uma parte grande do seu salário? Compromete sim, né? Porque a gente deixa criança com os outros para cuidar.
Aí a gente tem que se locomover também, que não é fácil. Então, assim, e tirando ainda que às vezes o motorista ele sai correndo, entendeu? Então tem uma segurança, tem que se preocupar, né? Eu acho que deveria ter mais segurança dentro do circular. 3 benefícios foram incluídos no serviço de ônibus, que é o serviço de transbordo, o serviço Circula Fácil e o serviço Circula Fácil Mulher. Você já ouviu falar desses benefícios? É a primeira vez. Você sabe o que é o transbordo? Não. E o Circula Fácil Mulher é um benefício em que as mulheres, todas as mulheres de qualquer idade, podem usar a passagem no valor de R$ 1,80. Foi projetado isso? Não. Tá valendo, essa lei está valendo desde dezembro de 2012. Nossa, não, não fiquei sabendo disso não. Segunda a sexta. Você acha a tarifa cara ou barata? Cara, muito cara. Qual seria o valor ideal? De 1,25 ou R$2. Existe um serviço que chama transbordo, que dá o direito do trabalhador subir no ônibus e se ele ficar até 2 horas só, ele pode voltar no ônibus sem pagar a passagem. Você conhece esse serviço? Não, eu gostaria de conhecer. Mas por que já não foi regularizado isso? Deveria colocar isso daí pra nós, né? Seria melhor. Pra quem gasta muito, né? Esse vídeo demonstra o não funcionamento do transbordo. Você vê que a cobrança, os valores da cobrança não deveria ter sido cobrado, né? Os valores agora vão passar de novo em outro ônibus e não vai ser... Aliás, vão passar no terminal e não vai permitir, vai descontar novamente o valor de R$ 2,50. Mais um vídeo demonstrando o não funcionamento do transbordo. Esse acredito que seja entre dois ônibus mesmo, não entre ônibus e terminal. A gente acabou de desembarcar, a gente está fazendo um teste do serviço de transbordo. Vamos agora tentar pegar o próximo ônibus naquele ponto ali e ver se o serviço de transbordo funciona. Bom, a gente acabou de testar o serviço de transbordo e ele não aconteceu. O nosso cartão passou por 2 vezes e por 2 vezes, como foi mostrado no vídeo, ele foi cobrado. Bom, eu só queria dizer que o sistema de GPS da Voa, tão aplaudido no México e em Barcelona, não funciona. E talvez ele tenha sido tão aplaudido porque nenhum espanhol e nenhum mexicano veio aqui para testar se ele realmente funciona. E é isso. Hoje é dia 17 de julho de 2013. Essa foi mais uma... Eu gostaria de fazer uso da palavra por mais algum período. De ressaltar que o vídeo foi mostrado e a gente verificou agora, dia 17, eu não lembro agora, mas acho que dia 17, o último, ou dia 17 de julho. E o decreto de 2010 funciona, tá ali desde 2011. São mais de 2 anos e meio. Eu gostaria de saber como vai ficar isso, né? Não pode ficar
barato ou instituir, passar a funcionar agora sem nenhuma forma de reaver tanto tempo de não funcionamento. Gostaria também de informar que eu fui informado sobre a possibilidade de usar a tribuna livre hoje mesmo, às 13h. Então eu tinha preparado e estava pensando em trazer para os vereadores os documentos acerca aos quais a gente se referiu, mas a gente não conseguiu tirar a cópia por falta de tempo. Gostaria de pedir para que, da próxima vez, fosse avisado com uma maior antecedência. Acredito que seja isso e vamos continuar a luta. Obrigado. Hector, antes de passar a consultar os vereadores se querem fazer uso da palavra, eu gostaria de parabenizar você pela sua atitude, pela forma com que você se posicionou, conhecedor e sabedor dos seus direitos, e vindo aqui de forma muito clara, mostrando a cara, como vimos aí os jovens em todo o país, em todo o Brasil, em todas as cidades, as capitais, mostrando que não aguentam mais essa impunidade. Aqui nesta casa, estamos sempre primando pela transparência, pelos nossos atos de forma séria, correta e ética, e eu fico muito surpreso em saber que temos jovens muito conscientes das suas lutas, dos seus direitos e dos seus deveres. E você vem aqui e expõe de uma forma brilhante. Parabéns a toda a equipe, que foi um vídeo que está de igual com uma televisão como a Rede Globo. Isso aí, se colocarem no programa do CQC, por exemplo, com certeza vai ter uma grande audiência, e é um nível que eles colocam lá no programa do Proteste Já. Então a Câmara está aberta e sempre estará aberta para vocês ocuparem essa tribuna. O dia que for, eu acho que tem muitas pessoas que ainda não sabem disso, que podem usar a tribuna aqui, tem a tribuna livre. Estamos criando a comissão para debater sobre o regimento interno e melhorarmos ainda mais essa participação da população. E em relação a este caso grave que vem ocorrendo, mesmo porque isto é uma lei, e se não está sendo cumprida a lei, já é caso até do judiciário intervir. O Ministério Público deve atuar também. Esta casa, eu farei o meu papel. Acredito que os demais vereadores estarão juntos. Eu acho que o mínimo que nós devemos fazer, até com provas mais do que reais e vistas nesta reportagem, eu acho que cabe uma comissão de assuntos relevantes para averiguarmos essa questão. Aqui tem vários assuntos que você colocou, como a passagem de R$2, rever o contrato de tanto tempo, o transporte escolar. Acho que todos esses temas seriam fundamentais nessa comissão. Então, acredito que este vereador fará um pedido para que abramos aí esta comissão, que é justamente para discutirmos e aprofundarmos, colhermos mais dados, mais provas e entregarmos ao Ministério Público para que haja. Esta casa fará o seu papel, pode ter certeza disso. Consulto algum dos vereadores se gostaria de usar a palavra. O vereador Inácio J.B. Filho. Quero parabenizar o pessoal do movimento. É por aí mesmo, né? Eu acredito que todo líder político, e quando eu falo de líder, estou falando toda pessoa que está envolvida nesse processo político, depois dessas manifestações que nós tivemos aí, nesse ano de 2013, esses líderes precisam aprender a desenvolver uma empatia com o povo. Ou seja, precisa de saber dos sentimentos do outro ser humano.
podemos assistir esse vídeo, uma coisa me chamou a atenção. A repórter dizer que os valores ficam aqui na Câmara. Não ficam aqui, né? Esses valores, a princípio, deveriam ser afixados no ônibus. Isso, o decreto, inclusive esse decreto é da prefeita, né? É o executivo que faz. Então, veja bem, então o preço não fica aqui para o cidadão vir aqui ver. E nós assistimos aqui recentemente, a Avoa, ela colocou um cartaz de domingueira lá atrás, e esses cartazes, na maioria dos ônibus, já não tem mais. Eu já estive andando, eu ando muito circular. Mas quero parabenizar o movimento de vocês. É por aí, né? Acredito que as transformações, essa juventude que aqui se faz presente na Câmara Municipal é importante. E nós como vereadores, apesar da nossa idade, nós aprendemos com vocês também. Que o Legislativo não pode ficar parado. É conforme eu sempre digo nessa casa. A partir de 2013... a vida política da nossa cidade, do Brasil, é outra. E é o mínimo que nós podemos fazer, é o que o nosso presidente disse. Investigar, formar comissões, debater o assunto, trazer o doutor Luiz Carlos para essa casa, para prestar esclarecimentos. E existem câmaras municipais que o povo acabou dormindo dentro da casa, enquanto não se resolveu isso. Será que o pessoal aqui de Ourinhos vai ter que dormir aqui dentro também, senhor presidente? Para nós mostrarmos para darmos uma resposta para a sociedade? Obrigado, senhor presidente. Só para esclarecer alguns pontos, o vereador Inácio citou aqui em relação ao decreto. Aqui, todas as informações que qualquer munícipe quiser estarão às disposições. Porque aqui é a casa de vocês, a casa da população. Então, o que eu acho que falta é o poder executivo, no caso a prefeitura, fazer também a parte dela, que é colocar a divulgação das leis aprovadas por esta casa, pois aqui vários vereadores já usaram essa tribuna, para não dizer todos, para falar de leis que estão em vigor e que ninguém sabe. E que a própria prefeitura não executa a lei. Então, se não tivermos um poder público eficiente, preocupado com os anseios da população, preocupado em realizar os princípios fundamentais da nossa Constituição, que um deles é justamente a publicidade dos nossos atos, a publicidade das leis aprovadas, com certeza, se isso estivesse ocorrendo, essa reportagem seria outra. As pessoas estariam já usufruindo destes benefícios. Então, esta casa, pode ter certeza, será uma parceira. Estamos juntos. Um outro ponto, nós aqui não podemos fazer nenhuma lei que onere o poder público. Nenhuma lei que trate de dinheiro. Então, todas as leis que falam sobre isso vêm do Executivo, que no caso até foi através de um decreto. Quando esta lei passa, é aprovada aqui. Só que, como citou até alguns vereadores hoje, em relação ao aumento dos servidores. Os servidores mesmo, nós não podemos aqui aumentar o salário dos servidores. Gostaríamos muito. Mas não podemos. Aqui chega o projeto pronto para nós e nós só podemos dizer se aprovamos aquele aumento dado pelo Executivo ou não aprovamos aquele aumento dado pelo Executivo. Então, todo esse trâmite nós temos que cobrar lá da Prefeitura, juntos. Aqui mesmo, a Câmara, eu peguei alguns dos requerimentos mais recentes. Nós já apresentamos alguns requerimentos para a Prefeitura, que é a obrigação dela responder. É obrigação por lei orgânica e regimento interno. E isso a gente vem cobrando. E se ela não responde de forma completa, ela é até passível
de uma infração político-administrativa podendo ser cassada. Aqui, Hector, estou batendo um papo com um jovem como eu. E aqui alguns requerimentos que apresentamos, como pedimos o contrato com a empresa Circular Ourinhos. E a resposta foi justamente que está à disposição nossa, lá na prefeitura. Sendo que isso não é função nossa, não é função do vereador ir lá buscar resposta, não. Tem um outro requerimento, tem um requerimento do vereador Cido, que pediu cópia do processo de concorrência pública ou documento equivalente de concurso de transportes coletivos realizado com a CCO. Cópia da planilha de custos que definem a tarifa atual da passagem cobrada pela empresa. E relatórios com os valores pagos com o ISS, o nome do responsável pela fiscalização da real receita auferida pela empresa, bem como a base de cálculo do referido imposto. Requerimento do vereador Cido do sindicato, que a resposta foi a mesma. Está à disposição do vereador, em horário que achar conveniente. Só para concluir, Cido, quando o requerimento de um vereador aqui é aprovado em plenário, ele não é mais o requerimento deste vereador autor. Ele é um requerimento de todos da casa. Não é para responder para o vereador ir lá, porque qualquer vereador pode ter acesso a essa resposta. Qualquer vereador pode ir à secretaria da casa, deveria estar lá a resposta. Então, esta Câmara tem também um requerimento do vereador Inácio, que requer informações da AVOA sobre a existência do seguro de responsabilidade civil estendido aos passageiros do transporte coletivo urbano. Então, esta casa tem cobrado. Eu acho muito importante e salutar que a população tenha acordado, não só aqui em Ourinhos, como no país inteiro. Porque cansou. Chega desta impunidade, como eu já havia dito. Chega de políticos, de promessas, de que chegam em campanha, prometem, não tem nenhum plano de governo definido e que possa ser cumprido, possa ser fiscalizado e acompanhado pela população. O povo está cansado disso. Como foi dito nessa tribuna, hoje pelo vereador Inácio, está na hora de separar o joio do trigo. Existem políticos bons e, infelizmente, existem os políticos maus. A mídia gosta de colocar as coisas ruins da sociedade, os escândalos, os esquemas, porque é isso que traz o Ibope. Mas tem vereador bom, tem prefeito bom, tem deputado bom. Só que, se a imprensa não ajuda a divulgar, a diferenciar, se a população, hoje, como está fazendo, vindo a esta casa, conhecendo os seus vereadores, os seus representantes, nós temos que mudar a cultura hoje existente no país, porque quem escolhe os representantes é a população. Temos que mudar. Existe uma cultura dentro do país de que a eleição virou motivo de troca de favores. O voto troca por uma cesta básica, por algum dinheiro. Esse dinheiro será que consegue recuperar depois em 4 anos de mandato? É isso que eu tenho certeza, Hector, que você vem a essa tribuna de saco cheio, desculpa o termo da palavra. Cansado de falar, de cobrar e não ter a voz ativa, uma voz que realmente ecoe e volte com um retorno. Então eu tenho certeza que hoje faremos uma mudança em Ourinhos. Essa sua atitude de vir a esta tribuna, e tenho certeza que não será a última vez. E não será só o Hector que virá aqui. Porque os munícipes, os ourienses,
precisam usar esta casa, como eu sempre digo, como uma caixa de ressonância das aflições, das angústias, dos sonhos, de nós termos um Ourinhos melhor. Então pode ter certeza, Hector, que esta casa estará junto com você e com todos do movimento. Cido, quer fazer uso da palavra? Primeiramente, eu gostaria aqui de cumprimentar o Hector e, em nome do Hector, cumprimentar todos presentes aqui ao movimento. Eu gostaria de dizer, Hector, que esse requerimento que fiz já há alguns meses, e, na verdade, a resposta foi uma resposta pífia, no mínimo desrespeitosa para com esta casa. E quando o vereador faz um requerimento, como diz o presidente, ele é aprovado aqui em plenário, o requerimento passa a ser desta Casa de Lei. Então, o desrespeito foi à Casa de Leis, não só a esse vereador. E como essa resposta foi pífia, como eu disse aqui, nós reiteramos esse requerimento, ele foi reiterado, e também foi feito um convite por parte deste vereador para que o doutor Luiz Carlos venha a esta casa, prestar algumas informações, não só em relação a todos esses decretos que você leu aqui, mas também um dos pontos que nós temos vários vereadores que têm debatido é em relação aos pontos de circulares existentes em Ourinhos, que muitas vezes tem lá um palanquim de cimento e é tido ali como um ponto. Às vezes tem uma senhora, um senhor, uma pessoa que tem até dificuldade, né, de mobilidade e tem que ficar exposta à chuva, ao vento, ao sol. Então, eu acho que esse movimento vai muito além da redução da tarifa. Eu acho que o sonho hoje dos brasileiros, por isso foi feito várias pesquisas, é a reforma política. A reforma política nesse país. O sistema político precisa mudar. Então, que não seja a bandeira desse movimento, do CDNO, eu estou falando aqui no âmbito de Ourinhos, mas no âmbito do Brasil, que os jovens continuem nas ruas, por uma reforma política nesse país. Mudando o sistema político, eu acredito que nós já vamos começar a avançar muito na direção dos direitos do povo trabalhador desse país. Obrigado. Consulto algum vereador se gostaria de fazer uso da palavra. Vereador Roberto Tasca. Hector, não é isso? Hector, né? Gostaria de parabenizar, através de você, Hector, os demais também do movimento, né? E dizer realmente que parabenizar a casa também, tá? Através do nosso presidente, Lucas Polcai, de ter aberto também, né? E dizer que está aberto a qualquer munícipe também, né? Que queiram vir aí. Mas você percebeu também, Hector, que nós somos meio limitados também, né? No entanto, você viu a matéria que eu coloquei aí para pedir um farol. Então a gente tem nossas limitações, né? E gostaria até de ressarcir novamente que a casa está aberta aí, usar as palavras do nosso presidente aí, que essa é a casa do povo. Obrigado. Com a palavra o vereador Tico. Eu confesso que eu fico triste nessa noite, pelos 7 meses de vereador, de saber de tanto benefício à população e praticamente escondido isso daí. Quanto tempo, para mim, sendo lesado. E eu gostaria de saber a quem interessa ou interessou tudo isso. Então eu quero parabenizar a CMDO, a você, e que isso aqui não fique só hoje, não. Que vocês venham e lotem essa Câmara aqui, ó. Que se vocês venham todos os dias, toda segunda-feira que for possível, para estar tirando mais informação. Porque eu entrei na política com o único objetivo, é de servir o povo, não de ser servido. A minha única coisa que eu quero nessa vida é isso daí. Eu falo de coração isso daí. Meu muito obrigado a todos vocês. Consulta algum vereador, se gostaria de usar a palavra. Passo ao Hector para que faça o encerramento, então. Gostaria de falar reforçar mais uma vez alguns pontos. O primeiro é, novamente, eu não estou sozinho aqui em nenhum momento. Eu estou aqui em nome do CDNO, que junto construiu isso, com auxílio de outros membros que passaram, que auxiliaram, de toda a população oriense. Outro ponto que eu gostaria de tocar é que o decreto anterior,
de 2010, ele foi reafirmado no decreto de 2012, no final de 2012, que provavelmente, acredito eu, a Câmara novamente aprovou. Gostaria de uma fiscalização de quando for reafirmar um decreto, de que o decreto anterior esteja realmente funcionando, né? Não sei, todos daqui não eram vereadores no momento, mas acredito que alguns fossem. Gostaria de tocar em outro ponto, quanto à sugestão de uma comissão de assuntos relevantes. Tenho certeza, mas acredito que ela não tenha força para exigir os documentos da empresa. Então, acredito que talvez fosse interessante a instituição de uma CPI, de uma comissão. A comissão de assuntos relevantes, ela tem força para exigir documentos. O que ela não tem força, diferente de uma CPI, a CPI nós só conseguimos abrir com um fato certo e determinado. Então, precisando de um fato certo e determinado de alguma ilicitude. Com isso, a gente precisa de 4 assinaturas para que possamos abrir. A diferença da CPI, no caso, é o poder de convocação das pessoas. Podemos convocar daí qualquer pessoa e temos o poder de polícia também. Então, essa é a diferença. Eu acredito que é o mínimo, aqui nesta casa a gente tem que, se for possível uma CPI, com certeza acho que os vereadores estarão favoráveis também. Mas acho que o mínimo é que abramos aí, depois de muito tempo, que não se abre uma comissão de assuntos relevantes nesta casa, para que façamos realmente e investiguemos todos os detalhes. Inclusive, gostaria muito de ter acesso aos vídeos feitos, para que possamos embasar, o vereador Vadinho também pediu cópia, para que possamos embasar, fundamentar esta nossa comissão. Se analisarmos juridicamente e estiver dentro uma comissão parlamentar de inquérito, com certeza faremos isso. E você tem toda a razão, quando chega a esta casa, nós temos que ter, sim, mais cautela, mais transparência, a população tem que estar presente para cobrar o seu vereador e não votemos de uma hora para outra na urgência. Para, acredito eu, finalizar, ressaltar de novo a importância de avisar uma maior antecedência, porque teríamos trazido os documentos que vocês não conseguiram via prefeitura, que eles nos entregaram. De certa forma, vocês já teriam esses documentos em mãos se tivessem avisado um pouquinho mais de antecedência. E afirmar que podem ter certeza todos, a gente vai continuar vindo aqui, a gente vai continuar lutando. Essa não é a única pauta, essa é apenas a primeira. E queremos o apoio e queremos avisar de novo. Nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar fiscalizando. Obrigado. Hector, mais uma vez, parabenizo você pela coragem, pela sua posição, a forma com que expressou aqui na tribuna. Parabenizo todo o movimento. Pode ter certeza que alguns erros que ocorreram não se repetirão. Vamos avisar o quanto antes e esperamos o movimento mais presente aqui e pode ter certeza que a Câmara é parceira. Ninguém mais querendo se manifestar, agradeço a atenção dos presentes e declaro encerrados os trabalhos legislativos.